a tecnologia está avançando e você está ficando para trás, é sobre isso que eu quero falar com você hoje na vida profissional. Sobre o avanço tecnológico e às vezes você não está conseguindo acompanhar as novidades. Meu nome é Marcos Pires e este é os 7 Pilares da Vida. O dia de hoje, que é a quinta-feira, falamos acerca da vida profissional. Eu te convido a se inscrever no meu canal aqui, dos 7 Pilares da Vida. Deixe seu like, se inscreva e ativa notificações. Deixe um comentário aqui se você já sentiu que está ficando para trás no que está relacionado à vida profissional, à sua carreira, por conta deste avanço tecnológico. Sim ou não? Se você já se sentiu assim, hoje iremos abordar este assunto e também compartilhar o que eu estou vivendo, porque no final das contas eu estou me reinventando mais uma vez. Eu já passei por este processo 3 vezes. Entretanto, nesta vez agora, eu abandonei a minha carreira para poder construir uma nova aqui na internet. Então, aquele que quer de alguma forma mudar de carreira ou acompanhar o avanço tecnológico, tem que fazer uma coisa. Em primeiro lugar, tem que ter coragem, tem que ter disciplina e tem que buscar o conhecimento, né? Uma das coisas que eu posso dizer que eu fiz foram essas: buscar o conhecimento, disciplina e também coragem, que para mim é a mais importante. Mas não é só de mudança que eu quero falar de estagnação e também de ficar para trás. Esse sentimento precisa ser mudado. E uma boa forma é o conhecimento. Dito isso, vamos lá? O medo silencioso da irrelevância. Às vezes a pessoa pensa assim que está ficando irrelevante, não está conseguindo acompanhar, não vê desenvolvimento. Esse vídeo aqui é para você. Você já teve a sensação de que o mundo está avançando e você está ficando para trás? Já teve essa sensação? Se teve, coloque aqui sim, já tive essa sensação, ou não. Eu quero saber nos comentários de vocês se você já teve este sentimento. Inteligência artificial, novas tecnologias, novas profissões. No meio do ruído surge o medo. E se eu me tornar irrelevante? E se eu não conseguir acompanhar este avanço ao ponto de ficar desempregado ou de não conseguir bons empregos? Pois é, você precisa fazer alguma coisa. A anatomia da estagnação moderna. O mercado muda rápido demais. Às vezes a gente se pega com essa situação, né? O aprendizado de 5 anos atrás já não é suficiente. Não é que não é mais usado. Às vezes não é suficiente. Esta é a questão. Habilidades expiram. Novas exigências surgem o tempo todo. Por exemplo, ter faculdade era um diferencial monstruoso há 10 anos atrás, 15 anos. Hoje em dia, ter faculdade não é todo esse diferencial. Tem muita gente que tem faculdade. Falar inglês, por exemplo, era um diferencial poderoso. Hoje em dia, a maioria das empresas, depende do ramo que você trabalha, né? Geralmente, os que ganham mais precisa sim ter um inglês intermediário ou até mesmo fluente, porque você consegue se comunicar com muitas matrizes, porque tem muita empresa gringa aqui no Brasil, enfim, tem muita coisa que antigamente era diferencial, hoje é só mais uma habilidade. Sobrecarga e ansiedade, isso aqui, ó, você vê o ciclo, né? Vai gerar sobrecarga e ansiedade. Comparação constante e sensação crônica de atraso, entendeu? Então, esse sentimento de atraso, ele tem uma raiz. E às vezes você não está conseguindo visualizar o que você precisa fazer de principal aí na sua carreira. E aí vai gerar o quê? A paralisia. Sem saber por onde começar, a pessoa não faz nada. E aqui que mora um dos maiores problemas. Mais uma vez, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Até lugar nenhum.
se você não sabe onde quer chegar na sua carreira profissional, não sabe como acompanhar o avanço tecnológico, o avanço das profissões, o que está sendo instalado como novas profissões, você precisa ter entendimento claro de o que você quer para a sua carreira profissional, porque senão você vai ser obliterado, literalmente, aí no mercado. Enfim, o maior perigo não é errar, é ficar parado enquanto tudo evolui. Você não pode ficar paralisado, porque o mundo evolui, né? Eu vou te dizer uma coisa, é muito complicado quando você fica para trás, aí depois você tem que correr atrás do prejuízo. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui na internet, produzindo conteúdo, fazendo vídeos, procurando formas de ganhar dinheiro pela internet, entendeu? Tem várias possibilidades. Entretanto, eu cometi um erro muito grande, que você pode ouvir o meu relato e não cometer também. Qual que foi o meu erro? Eu sempre estive buscando aperfeiçoamento na profissão, mas por limitações de crenças em algumas coisas, por insegurança, né? Eu fiquei de fora de muitos ciclos do mercado. Por exemplo, uma por limitação financeira na época, outras por crenças limitantes. Eu fiquei de fora da revolução da internet, né? Quando se começou a usar muito a internet e os computadores, né? Eu fiquei de fora dessa revolução tecnológica. Fiquei de fora também dessa revolução em relação ao dinheiro, até mesmo do Bitcoin. Fiquei de fora hoje, eu sou... ainda não aderi à posição de entusiasta, porque tem algumas coisas que ficar falando de Bitcoin abertamente no Brasil ainda. Eu não tenho dinheiro para lidar com os colaterais ainda. Mas quando eu tiver condições, eu falarei muito abertamente em relação ao Bitcoin, por exemplo. Fiquei de fora dessa tecnologia e agora estamos vivendo esta revolução que depois da indústria 4.0, que eu fiquei de fora também, agora temos a revolução das inteligência artificial, que eu decidi aderir este projeto também para a minha vida profissional. Eu, desde 2021, estou me desenvolvendo, estou buscando conhecimento, né, para utilizar a IA da melhor forma possível para a minha vida profissional. Entendeu? Então, às vezes por crenças limitantes, às vezes por limitações financeiras, a gente perdeu a evolução. Só que, aqui nos 7 Pilares da Vida, eu estou aqui para te incentivar. A tecnologia está avançando, tem gente falando que muita gente vai perder emprego, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você usar a tecnologia no seu ramo, no seu emprego, na sua carreira, você não vai ficar de fora, né? Não vai ficar aí a ver navios. Mas para isso, você tem que enxergar o game. Você tem que entrar e acompanhar a evolução aí da questão profissional. Dito isso, o problema não é a velocidade do mundo, é a falta de direção. Quem tenta aprender tudo, no final, não domina nada. Quem corre atrás de tudo, se perde. Hoje, mais importante do que saber muito, é saber o que realmente vale a pena aprender. Por que eu estou comentando isso? Eu comentei ontem mesmo com um pessoal lá da igreja, falando assim, eu tinha alguns propósitos de fazer faculdade. Vou fazer faculdade ainda, que eu não me formei, mas para ter mais autoridade em alguns assuntos que eu quero compartilhar, que eu já tenho algum conhecimento, mas eu quero compartilhar aqui na internet, e para isso vou fazer faculdade. Entendeu? Né? Eu fiz alguns cursos, fiz curso técnico de mecânica, né? Todos os meus cursos foi para minha antiga profissão na área de mecânica, só que eu coloquei na minha cabeça, eu não vou fazer uma faculdade para eu não trabalhar com isso, entendeu? Então, você ficar buscando conhecimento, fazer curso que você não vai usar, para quê? Só para desenvolver o cérebro? Faça a palavra cruzada. Pega lá o sudoku, né, de ali ficar montando os números lá, que eu até gosto, eu devo até ter aqui algum desses daí. Eu gosto de fazer palavra cruzada, gosto.
vai estimular, vai jogar xadrez, entendeu? Agora, fazer preparação onde você vai desembolsar tempo e dinheiro para você não usar, não faça isso. Fica buscando conhecimento aleatório. O que você precisa para a sua carreira profissional? O que você quer desempenhar como função social e profissional? Aí você vai correr atrás, entendeu? É disso que eu tô falando, de conhecimento aleatório. Aí você não sabe para onde vai. Você tem que ter o quê? A ilusão de aprender tudo. Esforço sem direção. Não, nós queremos isso aqui, ó. O poder da direção, foco estratégico. Quero trabalhar em tal área. E o que precisa aprender para trabalhar nessa área? É isso, isso e isso, então faça isso. Você precisa chegar em quem para poder trabalhar nessa área? Que tipo de pessoa, que tipo de conexão você tem que ter? É você ter direção, entendeu? Que tipo de network você precisa fazer? Que tipo de contato você precisa ter? Você vai ter foco. A saída não é fazer mais, é fazer melhor e com foco. Foco estratégico. Escolha uma área principal para... escolha uma área principal. Pare de tentar abraçar tudo. Segunda coisa, habilidades atemporais. Desenvolva competências que não envelhecem. Entendeu? Por exemplo, uma habilidade que eu demorei para aprender, mas hoje eu valorizo muito, é a comunicação. É a venda. Ah, mas eu não trabalho com venda. Trabalha sim. Porque se você é assalariado numa empresa, aonde você trabalha ali o mês inteiro, no final do mês tem ali, ou ganha por hora, né? Você é um vendedor. Você está vendendo o seu tempo. E sabe por que o seu tempo hoje você vende ele barato? Porque você, às vezes, não adquiriu a habilidade de venda e de comunicação. Para você comunicar ao seu empregador ou comunicar ao seu cliente o valor do seu trabalho, o valor da sua profissão. Porque você aceita qualquer emprego, a qualquer salário, porque é o que te dão. Não, você tem que ir atrás das habilidades suficientes para vender o seu tempo no preço que você almeja ou julga ser o correto, o adequado. Então, para fazer isso, você precisa do quê? Saber se comunicar e saber também vender. Essas duas habilidades, elas são imprescindíveis. Eu sempre gosto de comentar que tem gente que tem tanta habilidade que eu conheci um rapaz no primeiro emprego que eu tive e ele era tão bom de conversa, ele tinha tanta habilidade de se vender que eu lembro que ele pegava dinheiro emprestado com o chefe, nosso chefe. A gente trabalhava na ferramentaria e depois de pegar o dinheiro emprestado, ele falava que não tinha dinheiro para pagar e aí o chefe criava um turno, um terceiro turno, que nem tinha turno da ferramentaria, e ele ficava acompanhando a produção para poder ganhar mais no terceiro turno e aí sim ele pagava o chefe. E ele fez isso mais de uma vez, entendeu? Então, ele tinha essa habilidade de se comunicar, de se vender. Ele conseguia ganhar mais. Ele pegava dinheiro emprestado, depois jogava um chaveco lá no chefe, no nosso chefe, e trabalhava à noite para poder pagar ele. Eu não tô querendo dizer que você tem que ter habilidade de comunicação e de venda para poder enganar ninguém, não é isso. O que eu quero dizer é que você precisa ter habilidades para se vender melhor, para valorizar o seu passe. É sobre isso. Aqui, ó, meta aprendizado. A meta é aprendizado. Aprenda a aprender. Quem aprende rápido nunca fica para trás. Então, eu tenho essa habilidade. Eu aprendo com facilidade. E eu consigo transmitir esse aprendizado com facilidade. Não é à toa que no ensino médio eu ajudava muito os meus colegas. Eu ensinava ali algumas matérias para eles que a gente estava estudando. Eu entendi e conseguia comunicar a eles. E aí eles ficavam falando e observando que às vezes eu conseguia explicar melhor do que o professor. Mas não é porque eu sabia mais do que eles, eu sabia muito menos do que o professor. A questão é que eu conseguia me comunicar com uma habilidade, né? Então, passou um tempo, eu comecei a aplicar essa minha habilidade de comunicação a se vender melhor. Tá entendendo? A alavanca
teológica ou tecnológica. Não lute contra o avanço, use a tecnologia a seu favor. Eu resisti à tecnologia há muito tempo, é por isso que eu fiquei muitos anos longe da rede social. Fiquei muito tempo longe, né? Mas nós agora aqui no Foco temos que aprender, adquirir aprendizado e avançar, né? Não ter preconceito e usar a tecnologia ao nosso favor. A postura do operador moderno. Aqui, ó. Você tem um monte de coisas aqui e você vai aprender a filtrar, né? Foco e adaptação. Você não precisa saber tudo. Escolha a sua arena e aprenda a se adaptar dentro dela. Qual que é o nicho que você quer trabalhar? Qual que é o segmento que você quer trabalhar? Entendeu? Ah, não, mas eu não consigo escolher agora porque tenho conta para pagar, beleza? Isso tem que ser temporário. Planeje a sua carreira. Mas já tem uma idade avançada, não importa. Ainda dá tempo de você planejar e ir atrás do que você quer para a sua vida profissional. Alavanca aqui, ó. Tecnologia. A tecnologia como ferramenta. Não encare a IA, inteligência artificial, e as novas tecnologias como substitutos, não. Você não pode encarar essa tecnologia como um substituto. Ela não vai te substituir. Use-as como alavancas de produtividade. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. Agora, enquanto a gente ficar usando IA para fazer gracinha, meme, para fazer coisas para figurinha, coisas para poder ter como entretenimento, a não ser que você use as ferramentas para desenvolver entretenimento e venda esse entretenimento. Aí, beleza. Agora, enquanto ficar usando IA para poder fazer gracinha, a gente tem que usar a inteligência artificial e as tecnologias para trabalhar, para melhorar o seu desenvolvimento no trabalho, para fazer que seja mais fácil, você possa ser mais produtivo. É muito sobre isso. Não tenha medo da tecnologia, use a seu favor. O mercado não exige que você saiba tudo. Aqui o mercado não quer perfeição, quer movimento. Ele apenas exige que você esteja em movimento. O mercado não está eliminando pessoas. Ele está eliminando quem decidiu parar, paralisar, se estagnar. O mercado ele é impiedoso. Quem não acompanhar o desenvolvimento vai ficar para trás. E ficar para trás não precisamente ficar para trás não precisamente vai ser você ficar sem emprego, mas vai ser você continuar tendo um salário defasado que não acompanha, né, a perda no poder de compra, vai continuar vendo os preços subindo e o salário ficando baixo, né? Infelizmente, quando se fala de profissão, se fala de ganhos. E você tem que fazer com que o seu tempo seja vendido de uma forma mais adequada, mais caro, para que você precise, no longo prazo, trabalhar menos, não ter que trabalhar mais. Hoje tem uma explosão de acontecimentos em relação a pessoas que estão trabalhando em mais de um emprego. Porque se cresceu as oportunidades de fazer um serviço duplo, e aumentou-se também a necessidade de se ganhar mais, porque muitas pessoas não estão dando conta de pagar as suas contas só com o emprego. Aí a pessoa está vivendo a fase do Julius de todo mundo odeia o Chris, né? Onde a Rochelle se gabava. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Então, o Julius teve um momento que teve 3 empregos. E você? Comente aqui se você está vivendo isso. Pare de ficar se desgastando. Vamos ter foco para vender o tempo mais caro, melhor, se venda melhor, vende seus produtos melhores, para que você não precise trabalhar 16 horas por dia. A matemática da evolução diária. Relevância, ó. Versus aqui a paralisia de medo. Ó. Se você continuar evoluindo, mesmo que pouco, todos os dias, você nunca estará para trás. Você tem que estar o quê? Nessa escada aqui, em movimento.
Agora, se você ficar aqui, ó, usando o seu tempo, estragando ele de forma supérflua, vai ficar para trás mesmo. Não só no sentimento, mas vai ficar para trás e vai se tornar irrelevante na sua profissão. A decisão. Porque essa é a pergunta final. A pergunta final. A pergunta não é: o mundo está avançando? Pare de ficar perguntando se o mundo está avançando. A pergunta é: você decidiu avançar também? Você vê que junto com essa pergunta eu coloco aqui uma decisão. Hoje nos 7 pilares da vida, a palavra é decisão. Comente aqui embaixo. Decisão. Se você decidir, de fato, mudar, eu quero que você comente aqui embaixo. Decisão. Eu decido evoluir. Coloca decisão ou eu decido evoluir. Porque a pergunta certa não é se o mundo está avançando, se o mercado de trabalho está avançando. A pergunta é: eu vou evoluir junto? Tá entendendo? Evolua junto. Decida hoje evoluir. Se você gosta dos meus vídeos, eu peço mais uma vez, deixa o like, se inscreva, deixa o comentário, ativa notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui nos 7 Pilares da Vida. E eu amanhã estarei mais uma vez aqui para falar de coisa boa. A nossa base vem forte. Muito obrigado e até a próxima.